Começa agora o programa A Voz do Servidor, uma produção do Sindicato dos Servidores Públicos de Guaraciaba do Norte, Croatá. A apresentação da professora Verônica Mendes e do advogado Dr. Antônio Rodrigues. Boa noite a todos. Nesta sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019, sexta-feira 13, uma sexta-feira muito abençoada. Estamos aqui, professora Verônica, Dr. Antônio Rodrigues, para estarmos juntos em mais uma live promovida pela entidade sindical que representa os servidores públicos municipais de Guaraciaba do Norte e Croatá. E neste mês de setembro, muitas datas são bem enfatizadas, e dia 10 de setembro foi uma data onde o país inteiro celebrou um dia para se pensar e se trabalhar ações em torno de um assunto que é muito doloroso, que tem consequências gravíssimas e que virou uma questão social, a questão do suicídio. Mas antes, Dr. Antônio Rodrigues, boa noite. Boa noite a todos. Estamos em mais uma alegre sexta-feira, encerrando a semana de trabalho. Estamos na nossa prestação de contas semanal das atividades desenvolvidas, das ações realizadas pelo sindicato durante a semana. Aproveitamos muitas vezes para adiantar alguma coisa da programação da semana seguinte. Então, alegre e feliz mais uma vez de estarmos juntos debatendo, compartilhando temáticas importantes para a sociedade da Ibiapaba, os servidores públicos de Guaraciaba do Norte, os empregados públicos de Croatá, todos na luta pelo respeito aos direitos previstos na legislação vigente. Haja vista que no dia a dia todos estão nos seus setores de trabalho, executando as suas funções, as suas tarefas de bem servir, na medida das condições ofertadas, o público, a sociedade, haja vista que são servidores públicos em Guaraciaba do Norte e empregados públicos em Croatá. Então, desejar a todos, mais uma vez, que nosso programa contribua para que seja com mais um veículo responsável de veiculação de informações necessárias, debates e apresentações de temáticas que são importantes não apenas para os servidores públicos, mas também para a sociedade de modo geral. Verônica. Gente, o Ceará é o primeiro estado do Nordeste em números de suicídios, doutor Antônio. O quinto no país. Um dado devastador, porém silenciado pelos inúmeros estigmas que cercam o referido assunto, foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Quase 3.000 cearenses tiraram a própria vida nos últimos 5 anos. Então, essa ação dessa nossa live semanal tem por objetivo também contribuir com assuntos que vão de encontro a questões sociais. E, de posse desses números, nós não poderíamos deixar de adentrar nesse tema e, portanto, procuramos um profissional que viesse aqui nesse nosso espaço para conversarmos um pouco sobre esse tema, quais são as causas, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas, as pessoas que se enquadram dentro desse quadro que pode levar a esse problema, o que deve fazer. Então, nós entramos em contato com o Renato, que é técnico de enfermagem, que está atualmente na Secretaria Municipal de Saúde. O mesmo nos indicou o Dr. Carlos André, que por motivos justos não pôde vir. Entramos em contato com a Fabiana, que também hoje tem ações
aqui no município para tratar do referido assunto, e nessa rede de procura nos indicaram a doutora Jamile, que é psicóloga, atualmente está junto com outros profissionais trabalhando neste Setembro Amarelo em torno do assunto. Ela presta serviço na Clínica Santa Terezinha, também atende em Croatá e gentilmente veio aqui para conversar com a gente sobre o assunto. Doutora Jamile, boa noite. Boa noite, pessoal. Gostaria de iniciar dizendo que é um prazer enorme estar aqui, né, falando sobre esse assunto que é tão relevante, então eu agradeço muito o convite. Só para me apresentar melhor, né, meu nome é Jamile Barbosa, né, quem quiser me procurar. Eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Ceará. Nesse mês de setembro nós estamos desenvolvendo, eu digo nós porque sou eu e outros psicólogos daqui do município, estamos desenvolvendo algumas ações sobre o Setembro Amarelo. Então essa é mais uma oportunidade, né, de poder falar sobre esse assunto que, como a Verônica iniciou dizendo, é um assunto super relevante, mas ainda assim um assunto que é pouco debatido, que a gente precisa abordar mais. Mas, doutora Jamile, por que a questão do suicídio, no seu modo de entender, é pouco debatida? Porque é um tema tabu, né? Falar sobre a morte é um tema que sempre nos causa incômodo, né? É uma dificuldade natural do ser humano falar sobre esses assuntos, né? Falar sobre a morte, falar sobre aquilo que a gente não tem uma certeza, sobre o indefinido. E aí, quando a gente fala sobre suicídio, você está falando de uma pessoa que está desejando essa coisa, né? Está desejando não viver mais. E aí sempre causa muito incômodo, sempre tem muito preconceito. As pessoas acham muitas vezes que é frescura, que é para chamar atenção, que é uma falta de fé, uma falta de Deus. Mas espaços como esse, campanhas como essas, o Setembro Amarelo, nos ajudam a entender que não é bem assim. Na verdade, existe uma série de outras coisas que a gente vai falar aqui, né, que estão envolvidas. Você concorda que vamos dizer, essa mídia dada a casos de suicídio, elas colaboram para pessoas que têm requisitos que poderiam ser tratados como causas do suicídio, para que o número aumente ou não? Não, na verdade esse é um dos mitos em relação ao suicídio, né? Existe um mito de que se falar sobre suicídio provoca mais suicídio. E na verdade isso é uma falácia, né? Isso é uma mentira. Quanto mais a gente fala, mais a gente dá oportunidade de pessoas que estão passando por esse tipo de problema, de pensamentos, ou está passando por um transtorno mental, buscar ajuda, entender que naquele momento que ela se vê numa situação de crise, desesperada, né, como a gente pode dizer assim, na verdade a visão dela está super tendenciosa, né? Então falar sobre isso é sim importante. Agora, por que o Setembro Amarelo? Pronto. Na verdade, vou começar falando por que amarelo, né? Essa cor amarela, na verdade, a história começou de um garoto, um jovem americano, que ele tirou a própria vida pilotando o seu carro amarelo. E aí, no dia do seu velório, né, todos os parentes ficaram sem entender, porque aparentemente ele era um jovem saudável, normal, que não demonstrava nenhum tipo de problema. E aí ele tirou a própria vida e causou todo esse incômodo, né? No dia do seu velório, os familiares usaram uma fita amarela representando um sinal de que se você precisa de ajuda, busque ajuda, né? E por que aqui no Brasil é celebrado durante o mês de setembro? Como a Verônica iniciou falando, no dia 10 de setembro foi o dia escolhido pela Organização Mundial da Saúde para abordar essa temática, né? Então, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aqui no Brasil existe uma organização chamada Centro de Valorização da Vida. E aí, há 5 anos, eles vêm desenvolvendo essa campanha, né, juntando essa questão do amarelo, abordando o mês de setembro por causa do dia 10 e chamando a atenção para esse tema. Agora, quais são as causas que podem ser fatores de risco para que o ser humano venha a cometer o suicídio, doutora Jamile? Então, assim, eu costumo dizer
que o suicídio, ele não é uma coisa simples, né? Não é um comportamento simples. Ele envolve uma série de coisas. Então tem as questões fisiológicas, existem as questões psicológicas, as questões culturais. Então, geralmente quando você tem uma notícia, escuta uma notícia de que determinada pessoa se suicidou, você tende a ser muitas vezes simplista, dizer, né? Ah, fulano se suicidou porque o namorado terminou com ele. Mas na verdade não é bem isso, né? Existe uma série de fatores. E quais são esses fatores de risco, né? Os fatores de risco principal, os dois principais são: o primeiro é tentativas prévias, né? Se a pessoa já tentou suicídio uma vez, a chance de tentar novamente é muito grande. Estar passando por problemas de saúde mental, como os transtornos psiquiátricos, né? Transtornos mentais como depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline. Então, o número de suicídios, né, se você for analisar as estatísticas, boa parte, né, dessas pessoas que chegam a cometer o suicídio, por trás tinham um transtorno mental, diagnosticado ou não, e geralmente a depressão. Mas isso não significa que todo mundo que tentou suicídio tem depressão, mas a depressão é sim um grande fator de risco. Mas existem outros também, como outros problemas de saúde, homens tendem a se matar mais do que mulheres, mas as mulheres tentam mais do que os homens, e esses são alguns fatores. Certo. Agora, essas questões culturais, elas vão no sentido de quê? Pronto. Como assim, da gente imaginar, né? A gente vive numa sociedade que é super corrida, né? Um mundo capitalista que a gente conhece, onde você tem que conquistar as coisas a todo preço, você deve ter atingido determinados objetivos até certa idade. Tudo isso, né, favorece com que você adoeça mais, né? Tem a sua saúde mental cada vez mais adoecida, cada vez mais negligenciada, porque o que importa é o lucro, o que importa é a questão de eu estar vivenciando sucesso, enfim. Agora, na questão fisiológica, tem alguma coisa a ver com hereditariedade? Sim, existem os fatores que a gente não sabe determinar ainda muito bem, né, explicar muito bem essa questão da hereditariedade, mas existem os fatores biológicos. Na própria depressão, ela é uma doença que ela atinge o seu corpo também. Então, você fica em desequilíbrio hormonal, né, desequilíbrio dos seus níveis fisiológicos, fica sem energia. E existe o fator genético no sentido de ser hereditário, mas existe também a questão familiar de você passar o modelo, né, o suicídio, quando acontece, ele atinge diretamente pelo menos outras 6 pessoas que tiveram contato com aquela pessoa que passou por aquilo. Então tem um impacto tanto fisiológico, genético, mas também de afetar a sua história de vida e de lhe causar problemas a partir disso. Doutora, o bullying, ele pode ser uma razão que a criança, quando sofre com muita intensidade na escola, pode levar a um quadro que poderá gerar uma predisposição ao suicídio? Sim, a questão do bullying é um tema também super relevante, porque tudo que afeta a gente, né? Quando eu costumo fazer palestras sobre esse tema, eu usei uma metáforazinha com um balão, né? Você vai enchendo o balão, faz de conta que aquele balão é a sua vida. Você vai enchendo, como se fossem os problemas que você vai passando. Se você vai só acumulando aquele monte de coisa, vai ter uma hora que você não vai aguentar. Então, da mesma forma, o bullying ele pode ser ali o primeiro estímulo para uma criança, né, que está passando por essa situação difícil. Certo. E quais são outros sinais conhecidos que podem ser pré-requisitos para o suicídio, além do bullying, que não como fator determinante, né? Uhum. Mas como um quadro que pode vir a ser. Mas além deles, quais são outros sinais visíveis? Sim, geralmente, né, o que você pode observar, se a pessoa tem fugido da sua rotina, coisas que ela gostava de fazer e ela tem perdido o interesse,
né? Uma tristeza além do que é esperado, porque é normal a gente ter altos e baixos na vida, né? Mas a tristeza, assim, por longos períodos, diminuição de apetite, ou então um apetite muito exacerbado, quando a pessoa está descontando na comida, de certa forma, essa fome emocional. Então, é interessante você observar como que a pessoa era antes, entendeu? Porque você não tem assim um critério universal, mas se você tem uma fuga daquilo que é o padrão de comportamento dela, aí você pode ficar alerta. A ansiedade, ela é um fator também que pode determinar uma causa para que o suicídio venha a acontecer? Sim, ela se encaixa naquilo que eu comecei falando dos transtornos mentais, né? Então, a ansiedade é sim um preditor, né? É sim um sinal que você precisa estar alerta, né? A ansiedade é interessante que ela muitas vezes ela vem em comorbidade, né? São duas doenças juntas com a depressão. E aí quando se envolve a depressão junto, ela tende a ficar mais agravada e você precisar ter mais cuidado. As pessoas que se enquadram no perfil fisiológico, como você falou, que estão naquele grupo de pessoas que cercaram um suicida, o que elas devem fazer para se prevenir? Pronto. Eu acho que a principal mensagem do Setembro Amarelo é justamente essa, né? De buscar ajuda, é falar daquilo que você sente. Pode ser que você tenha passado por essa situação e não tenha sido atingido diretamente, né? Mas se você se sente mal com isso, tem se sentido triste, desmotivado, você deve observar, né, isso e buscar a ajuda de um profissional, né? Existem muitas falas motivacionais por aí, mas essas falas elas não são suficientes para lhe ajudar. Muitas vezes você precisa de um acompanhamento mais profissional. Agora, existem coisas que podem aliviar você na sua rotina. Uma coisa que eu sempre falo, né, praticar atividade física, cultivar hábitos saudáveis, como por exemplo, se desacelerar um pouco da rotina, buscar se envolver em atividades que você gosta, estar com grupos de pessoas que você gosta, porque a gente falou dos fatores de risco aqui, né? Uhum. Mas um dos fatores de proteção é uma rede social de cuidado, né? Como, por exemplo, ter um grupo de amigos, frequentar algum tipo de grupo como igrejas, não sei, algo que você possa estar envolvido com outras pessoas, pode lhe auxiliar. Caso não tenha um histórico, vamos dizer assim, na família de alguém que tenha sido suicida, como é que a pessoa deve fazer para, no caso de se enquadrar nesse perfil de estar alheio à sua vida normal? O que ela deve fazer se por acaso ela perceber que está precisando de ajuda? Pronto. Se ela está precisando de ajuda, né? Digamos, a categoria do suicídio, ela é assim. Você não vai direto ao ponto de chegar e geralmente não é assim, não é que não aconteça. Ela não chega logo indo se matar. Começa primeiro com os pensamentos, que a gente chama de ideações, vem o planejamento e depois vem as tentativas. Até você chegar à execução, né, conseguir atingir ali o que era o objetivo, você tentou pelo menos umas 6 vezes, de 6 a 20 vezes. Então, se você tem começado a pensar sobre isso, sobre sua vida não tem mais sentido, compartilhe isso com alguém. Compartilhe isso com alguém da sua confiança, alguém que você possa contar. E aí, a recomendação de sempre é buscar a ajuda de um profissional. Buscar ajuda de profissional que eu falo, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que tenha essa especialidade em saúde mental, pode ser um enfermeiro do seu posto de saúde que possa conversar com você, mas não deixe isso se acumular e sem você compartilhar. É importante estar atento e não negligenciar esses sinais. O caso do abuso de álcool, as pessoas que são alcoólatras, elas também estão no grupo de risco? Pois é, o álcool é interessante também porque é sim um dos principais grupos de risco junto com a depressão. Porque o alcoolismo, né, também, por mais que seja supervalorizado na nossa sociedade, ele também está categorizado dentro dos transtornos mentais, né? Categoria de dependência de álcool e outras drogas.
E aí, geralmente, ele esconde outras questões emocionais por trás, né? Quando a pessoa está em dependência de álcool, geralmente ele tem outros problemas que colocam aquela bebida, aquela substância que ele está consumindo como uma forma de... refúgio. Isso, refúgio, exatamente. Então é bom também prestar atenção. E quando as pessoas, um dado interessante também, é que quando se tenta suicídio, geralmente, mesmo que a pessoa não faça uso, né, abusivo de álcool, ela associa o álcool junto, né, no momento. Muitas vezes a pessoa sabe que está com comportamento estranho, reconhece isso, mas às vezes até por se envergonhar, ela não quer pedir ajuda. No entanto, às vezes os parentes que estão cercando aquela pessoa percebem um comportamento estranho, mas percebe que a pessoa não quer aceitar. O que deve fazer quando você vê alguém com comportamento estranho? Ótimo, excelente pergunta. Então, assim, se você suspeita que alguém está passando por isso, né? A primeira coisa é ter cuidado com algumas frases, algumas afirmações. Você precisa exercitar uma atitude que é às vezes difícil para a gente, que é de ouvir. Nesse momento, você vai precisar se achegar até essa pessoa com cuidado, né, com empatia, né, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí você vai dizer, olha, por mais que eu não tenha uma resposta pronta para você, uma solução, mas eu estou aqui por você. Então, o seu papel ali, nesse momento, é ouvir ativamente. Então, é perguntar, né? Você tem pensado nisso? Isso é importante não tornar isso um tabu. Se você suspeita, pergunte diretamente. E se a pessoa chega para você já contando, se é o contrário, você também não deve chegar com frases do tipo, não fala isso não, vira essa boca para lá. Porque você tem que investigar para saber em que pé está o planejamento para poder oferecer uma ajuda de verdade, qualificada para ela. Uma pessoa que tem alto grau de depressão, quando ela resolve desabafar com alguém que tem pensamentos suicidas, os velhos e bons conselhos são atitudes corretas ou, em vez de dar conselhos, a pessoa deve procurar ajudá-lo com um profissional especializado? Pois é, a verdade é que você deve buscar ajuda com um profissional especializado, porque muitas vezes a gente tenta ajudar, seja uma pessoa que também está passando por esse problema, ou você aí que está do outro lado aqui, né, dessa tela de computador, de celular. Nesse mês de setembro, às vezes é muito comum as pessoas disponibilizarem um inbox para poder falar, mas não, aí o ideal é que você procure um profissional de verdade, porque às vezes você está na maior das boas intenções e acaba piorando justamente por falar essas frases que podem trazer maior julgamento, que podem trazer uma carga ali pior ainda para aquela pessoa. Então o ideal é sempre buscar a ajuda de um profissional. Mas aí eu entendo que é difícil, né? A gente vive, por exemplo, os CAPs estão superlotados, o NASF conta com poucos profissionais, isso no nosso município e em outros também, justamente por essa questão da saúde mental ser super negligenciada. E aí o que eu faço, né? Eu vou compartilhar isso com um amigo. O ideal é compartilhe com alguém da sua confiança, depois faça um esforço de buscar ajuda. Mas se você está na situação sozinha ali, né, e não tem o que fazer, e está desesperado, não tem com quem contar, como eu iniciei falando, existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eles disponibilizam de profissionais, são voluntários, 24 horas por dia. Basta ligar no número 188, que eles estão disponíveis para conversar com você. Certo. A questão das famílias desestruturadas, elas podem levar os membros daquela família a entrarem nos grupos de risco, e como se deve fazer, já que eu acredito que um dos principais problemas sociais hoje é a questão da desestruturação familiar.
Assim, né, como eu sou psicóloga, a gente gosta um pouco de problematizar os termos, né? Então, o que seria essa família desestruturada, né? Então, não é que bem existe, mas eu estou entendendo a sua pergunta, só para mim não deixar passar batido essa informação, né? Então, famílias que estão passando por situações de negligência, muitas vezes, abandono, famílias que passam por dificuldades, né? São fatores, sim, que podem levar, mas não são fatores determinantes. É aquela coisa que eu venho falando, né? São fatores que podem, que você deve ter atenção e principalmente crianças e adolescentes, né? A faixa etária assim, de maior risco é dos 15 aos 35 anos, depois aos 75 anos. Então é importante sim cuidar, principalmente dos adolescentes, porque nessa faixa etária é bastante perigoso. Agora, quem está nos acompanhando, quem poderá nos acompanhar após a transmissão ao vivo, que conselho você dá como psicóloga para caso a pessoa ache que está fugindo da sua vida normal, com pensamentos que não deve, que quer ficar isolado, que tem tido pelo menos um pensamento esporádico de tentar suicídio? Então, aquilo que eu já venho repetindo aqui ao longo dessa conversa, né? Converse com alguém, né? Busque compartilhar esse momento seu difícil com alguém. Se mantenha próximo da sua rede de cuidado, que são seus familiares, aqueles seus amigos próximos, né? Compartilhe isso com alguém. Se você tem notado que isso tem fugido, né, do seu controle, isso tem, de fato, assim, lhe prejudicado muito, então busque a ajuda de um profissional, um psicólogo, né, um psiquiatra, profissionais que sejam, sim, certificados para isso, né? Então, eu sempre falo do psicólogo e do psiquiatra, não é só puxando sardinha para a minha profissão, né? Mas é porque são profissionais que são fiscalizados por um conselho, são profissionais que embasam o seu trabalho em pesquisas científicas, em tratamentos baseados em evidências e não apenas em falácias, né? Porque a gente vive uma moda hoje muito grande da era da motivação, e a motivação em casos como esses de ideação suicida ou de depressão, ela pode inclusive atrapalhar, porque não adianta você chegar para uma pessoa e dizer, pense positivo a respeito disso, se naquele momento ele está mergulhado em situação de problema, se ele está passando por um momento bastante doloroso, e aí só essa motivação lhe traz uma carga maior ainda, né? Poxa vida, será que eu tô negligenciando aqui meu sofrimento? Será que eu estou sendo besta? Então é importante você buscar a ajuda de alguém que seja de fato qualificado para lhe atender e lhe acompanhar. Neste Setembro Amarelo, é onde se dá uma ênfase maior ao assunto. Caso alguém se sinta no direito ou ache que precise, tendo como base o Setembro Amarelo, existe ações diferenciadas em que a pessoa pode começar o tratamento? Pois é, aqui alguns profissionais de psicologia trabalham com a modalidade de atendimento chamada atendimento social, que são para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, se você se encaixa nesse perfil, você pode procurar um profissional assim. Eu atuo dessa forma, né? Que são condições especiais de atendimento, né? Então, não seria a gente não pode dizer desconto, né? Porque é antiético, mas são condições especiais. Se você não tem condição, assim, dessa forma, eu sei que aqui a gente mora um pouquinho mais distante do município de Sobral, né? Mas as clínicas, escolas, né? Todo lugar que tem um curso de psicologia oferece atendimento gratuito. A Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, que é onde eu me formei, ela dispõe de um plantão psicológico que você pode chegar lá na hora que você estiver precisando, assim, no horário de funcionamento deles, e pode ser acolhido por alguns estagiários. E, na pior das hipóteses, né, no momento sozinho, desesperado, que acontece muitas vezes, você pode recorrer ao CVV. Você pode também buscar o CAPS, né, mas no nosso município, infelizmente, ele está um pouco sobrecarregado, mas são alternativas.
Nós agradecemos imensamente, doutora Jamile, ter aceito o nosso convite. Com certeza seus esclarecimentos foram maravilhosos, até pela destreza, até pelo grande conhecimento em torno do assunto. Mostra o seu preparo como uma ótima profissional. A doutora Jamile atende na Clínica Santa Terezinha, vê-se que é uma grande profissional. Nós agradecemos e deixamos o espaço à disposição, se você quiser acrescentar mais algo. Eu só gostaria de agradecer novamente pela oportunidade, e dizer que bom que existem espaços como esse de vocês, onde a gente pode abordar essa temática, que, como eu venho falando aqui, é uma temática que é super negligenciada. E dizer também que a gente precisa falar sobre esse tema, não apenas no mês de setembro, onde os holofotes estão todos para o Setembro Amarelo, mas abordar essa questão ao longo de todos os meses. Então é isso e obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado, satisfação tê-la recebido aqui, obrigado por receber o nosso convite, de muito bom grado vir aqui. Mas realmente, se você está precisando de ajuda, lembre-se, sempre tem alguém disposto a ajudar, não é vergonha você precisar de ajuda, até porque como seres humanos que somos, temos as nossas limitações, qualquer um é susceptível a ter um problema psicológico, até pelas questões culturais, pela sociedade a qual se vive, como bem frisou aqui a doutora Jamile. Portanto, se você se encaixa no perfil de ansiedade, depressão, qualquer transtorno, seja de bipolaridade ou qualquer outro, não se envergonhe, peça ajuda, converse com alguém da sua confiança. Repetimos, tem sempre alguém disposto a ajudar. Então, nós vamos seguindo com a nossa pauta da nossa live semanal. Um abraço aqui para o nosso diretor do Sincesb, o professor Renato Mendes. Boa noite, Leidiana Pires. Boa noite, Salete. Boa noite, Elinainha. Boa noite, Cristina. Boa noite, Evangelina. Luciana Castro, boa noite. Boa noite, grande professor vereador Ariacílio Nobre, nos acompanhando. Um abraço para você, para a Gorete Lopes, sua esposa. Boa noite, Júnior Veloso, Marisa Borges, Kátia Xavier. Boa noite, Neila, Cleonice Alves, Ana Ribeiro, nosso diretor Wellington Campos. Boa noite para Leiliane Gonçalves, que estão nos acompanhando ao vivo. Que bom tê-los aqui com a gente. Doutor Antônio Rodrigues, muito relevante a questão do tema aqui nesse nosso programa. Pronto, a gente sempre vem tratando que o sindicato tem prestado um serviço além das suas finalidades, que é defender e organizar a categoria dos servidores públicos de Guaraciaba do Norte e os empregados públicos de Croatá. Praticamente toda semana há uma abordagem que consideramos relevante para a sociedade local, a sociedade da Ibiapaba, a sociedade de modo geral. E nosso país, infelizmente, é reconhecido no exterior, isso é lamentável, onde se morre e se mata muito. Então, um país, já levando para o lado da violência mesmo, um país que tem média de 60 mil homicídios anuais, dados em que nem em guerras declaradas são apuradas tantas mortes como acontece com um país como o nosso. E importante essas novas abordagens de temas que sempre existiram, mas que negligenciados, como muito bem esclareceu a doutora, mas que a partir do debate qualificado, do alerta, do chamado à atenção, é possível se preservar muitas vidas do ponto de vista capitalista, produtivas, e do ponto de vista mesmo individual. Inclusive hoje se discute, inclusive também no Poder Judiciário,
e em congresso e tudo mais, o direito à felicidade. O que é a felicidade? A felicidade é uma sensação de bem-estar que todos buscam e se cria uma fantasia dessa felicidade do ponto de vista midiático e estratosférico, mas basta se estar se sentindo bem, numa situação de bem-estar, que é a vivência da felicidade. E o ser humano é muito vulnerável. Qualquer coisa é capaz de tirar uma pessoa da sua linha normal de raciocínio. Uma doença na família, uma dificuldade financeira, enfim, inúmeras situações que acabam acontecendo no dia a dia das pessoas, que numa situação mais aprofundada pode causar essa situação de levar a pessoa a tirar a própria vida. Mas nosso país realmente é um país onde muitas vidas são perdidas todo ano, e nós não podemos naturalizar nem a questão do achar que é normal as pessoas tirarem a própria vida, ou mesmo a quantidade de homicídios que se comete num país como o nosso. Nós somos conhecidos no exterior como um país violento. Infelizmente, se faz jus a essa má fama, o que é profundamente lamentável. Nós somos um país de pessoas trabalhadoras, somos um país onde nós não temos catástrofes naturais, não temos guerra declarada com nenhuma nação, mas é uma nação onde milhares de vidas são perdidas todo ano, e isso tem que se trabalhar de maneira proativa para que esta realidade mude, porque é realmente lamentável. Então, Verônica, voltando para a nossa pauta específica das finalidades do sindicato, nesta semana nós tivemos, aliás, antes de ontem, não é isso, Verônica? Quarta-feira, nós estivemos no escritório do nosso companheiro, amigo e consultor do sindicato há vários anos, Dr. Valdeci Alves, pela sua experiência e pelo tempo que colabora com esta instituição, tem colaborado de maneira bastante decisiva para que tenha a eficiência que sempre teve, e nós estivemos debatendo situações pertinentes ao sindicato, ao plano de cargos e carreiras dos empregados públicos de Croatá, e a experiência de Dr. Valdeci é muito valiosa, porque situações que se vive hoje, ele já vivenciou e enfrentou prestando seu serviço a dezenas de sindicatos no estado do Ceará e outros estados. É muito proativa esta parceria do sindicato com o Dr. Valdeci, e tem colaborado para que o sindicato, que já tem a existência de mais de 10 anos, tenha cumprido suas finalidades com a força que tem cumprido. Não consegue resolver tudo de maneira imediata, mas ano após ano as coisas vão se transformando no sentido do respeito aos direitos previstos na legislação dos servidores públicos de Guaraciaba do Norte e Croatá. Verônica. Nós agora vamos falar de progressão horizontal, que é referente ao grupo de professores que tem direito adquirido desde 2017. Bom, na segunda-feira, a Comissão de Gestão e Carreira notificou a Secretária de Educação solicitando uma reunião, para até quinta-feira, que foi ontem, com a assessoria jurídica responsável através de portaria e de contrato licitatório,
que presta serviço jurídico para a referida secretaria. Nós anexamos ao pedido de reunião a portaria, a publicação no Diário Oficial e também o processo licitatório, que designa o advogado que vai prestar assessoria jurídica para a SME. Então, nós notificamos a secretária, pedimos que ela requisitasse ao advogado então responsável, ao prefeito municipal, a contabilidade, o RH, para que a gente verificasse a posição do município com relação à progressão horizontal. Bom, nós tínhamos agendado, uma reunião com o Dr. Valdeci para tratar de questões administrativas do sindicato. Ele iria nos atender ontem. Nós aguardamos até terça-feira que estivéssemos a hora da reunião com a secretária e Dr. Valdeci nos ligou na terça-feira pedindo que a gente antecipasse a reunião para quarta, porque o mesmo iria participar ontem e hoje de um encontro para tratar da questão de liberdade sindical e outros assuntos referentes a sindicatos na Ordem dos Advogados em Fortaleza. Então, nós fomos na quarta-feira, até porque não dava para adiar para a próxima semana, visto que é um assunto administrativo referente à instituição, onde nós deveríamos ter posse de algumas informações. E quando nós estávamos em Fortaleza, no escritório do Dr. Valdeci, a secretária de Educação, professora Antônia Evani, nos ligou pedindo que nós marcássemos a reunião para em torno de 14 horas e 30 minutos, já eram 10h30 da manhã. Nós, infelizmente, não tivemos condições de marcar a reunião. Até pedimos à secretária que visse com a assessoria jurídica se teria condições da reunião ser à tardinha, mas o advogado teria que retornar a Fortaleza e por conta das estradas que se encontram em péssimas condições de tráfego, o mesmo não poderia sair daqui muito tarde. Então, a reunião ficou pré-agendada para a próxima semana. A Nini falou com a gente ontem via WhatsApp e disse que está vendo qual é o dia que o advogado que presta assessoria para a educação virá e nos avisará com antecedência para que a gente faça a convocação da comissão de gestão para que a gente veja qual é a posição do município com relação aos professores que já têm direito adquirido. Nós aproveitamos esse espaço e pedimos aos professores que fiquem a postos, uma vez que nós iremos dar a divulgação devida nas redes sociais, bem como Facebook, WhatsApp, até porque o interesse é de toda a categoria que se encontra com direito adquirido e, a posteriori, caso tenha alguma proposta, os professores serão comunicados, até porque serão os maiores interessados e, com certeza, se houver qualquer ponto a ser decidido, os maiores interessados é quem irão decidir, como sempre foi e assim que deve ser. Então, fiquem a postos, porque as novidades nós postaremos nas nossas redes sociais. Agora, essa semana também um assunto que foi bem temático, principalmente via WhatsApp, foi a representação do prefeito Dr. Adail ao advogado Dr. Antônio Rodrigues. Nós vamos aproveitar esse espaço que é do servidor para que Dr. Antônio Rodrigues preste esclarecimentos a respeito deste assunto para quem nos acompanha. É um assunto que nem merece ser tão valorizado, mas já que a Verônica tocou no assunto, consultando alguns procedimentos no meu próprio cadastro de inscrito e filiado na OAB, como advogado que sou, me deparo com a representação do atual prefeito contra a minha pessoa, alegando que eu não poderia advogar em desfavor do município de Guaraciaba do Norte, haja vista que o município de Guaraciaba do Norte, pelo cargo de professor, me remunera. E, como todos sabem, eu estou há alguns anos
colaborando com a eficiência do sindicato junto das diretorias que têm sido formadas, e a partir do momento que eu me constituí advogado, houve a necessidade de eu atuar em favor do sindicato, haja vista que advogado sou. Mas o advogado que é professor e que é remunerado por uma entidade pública, ele pode advogar contra essa entidade pública que o remunera pelo fato de ser professor. Então, de maneira muito sossegada e tranquilo, então eu posso sim advogar em desfavor do município de Guaraciaba do Norte, seja pelo sindicato, seja por algum servidor público, como já atuei em mais de uma vez. Não há nenhum problema e ofensa ao Código de Ética dos advogados. Então, a situação, e somente porque Verônica falou no assunto, é que a gente aqui, via programa do sindicato, acaba até falando, mas que é algo que a gente nem valoriza tanto, porque não merece ser valorizado. Então, o que deve ser valorizado é o sindicato ser a instituição que é a diretoria cumprir com o seu papel como vem cumprindo de forma magnífica, resolver as pautas e os direitos pendentes que envolvem os servidores públicos, tornar o sindicato cada dia mais eficiente. Então é isso que a gente vem trabalhando ao longo de anos, continua fazendo isso com toda seriedade, firmeza e cada vez mais fazendo a instituição cumprir suas finalidades no seio da sociedade que vivemos. Haja vista, o próprio programa do sindicato presta um serviço de esclarecimentos, além das pautas dos servidores públicos de Guaraciaba do Norte e empregados públicos de Croatá. Então, a partir do momento que a instituição que pertence aos servidores públicos filiados, seja do primeiro que se filiou até o último que se filiou recentemente, seja em Guaraciaba do Norte ou em Croatá, isso gera incômodo nos gestores que, ao longo do tempo, tinham como certeza violar direitos dos servidores públicos e não ter nenhuma contra-resposta em razão da sua violação, como se fosse a coisa mais normal do mundo, negar direitos aos trabalhadores que vendem sua força de trabalho para receber uma contraprestação que a gente chama de salário, e outros direitos previstos fora o salário mensal. E isso era uma realidade que era normal. A partir da criação do sindicato, houve uma mudança profunda nessa realidade de desmandos, e isso incomoda um gestor após o outro, mas que, pelo próprio princípio republicano e democrático que nós optamos a partir da Constituição de 1988 para viver em um Estado democrático de direito, é preciso que todos se acostumem com a democracia, com as liberdades e com os direitos previstos destinados aos cidadãos e aos cidadãos trabalhadores, de que é normal se insurgir contra os desmandos. E quem precisa ter vergonha de algo são os violadores e não os prejudicados. E de modo que essa realidade de desmandos tem mudado de maneira significativa, e cada prefeito que adentra para cumprir seu mandato, tanto em Guaraciaba do Norte como em Croatá, já sabe que vai ter o sindicato cobrando o que é devido aos seus filiados. Seja com ações judiciais, como acontece atualmente bastante no município de Croatá, seja através das lutas diretas como as greves, as paralisações, as reivindicações de ruas
de rua em manifestações. Isso é perfeitamente normal, é pilar da democracia, a livre manifestação de pensamento, a organização, o livre direito de organização sindical, em associações. Então, viva a democracia, viva as instituições democráticas, e aqueles empregados do povo que assumem seus mandatos, cabe respeitar o povo, cabe respeitar os direitos dos servidores públicos e empregados públicos, porque não são servis, são trabalhadores, são pessoas que prestaram concurso público e fizeram por merecer, até ser efetivados como servidores concursados. Então, não há que se gerar, primeiro, nem inimizade, até porque jamais declarei inimizade a nenhum prefeito, a nenhum vereador, a nenhum secretário. Apenas, muitas vezes, são colocados situações de lados opostos. Um está violando e, de outro lado, o outro está cobrando. Seja da maneira que for, seja judicialmente, seja administrativamente. E nesse jogo de forças existe o direito, existe o dever de um outro lado, e cabe cada um cumprir com as suas responsabilidades. Então, Verônica, eu não valorizo muito essa situação, apenas manifestei em grupos que nós temos acesso apenas para dar ciência, porque mostra que o gestor se incomoda de alguma maneira com essa atuação do sindicato, a atuação das pessoas que prestam o serviço ou organizam, colaboram com a organização do sindicato, mas que tudo dentro da democracia, e cada um cumpra com as suas finalidades e seus deveres. A instituição existe para isso, né? Ela foi criada com essa finalidade e assim será, incomode a quem quiser. A diretoria só não vai cumprir o seu papel se os demais filiados não estiverem apostos para cumprir os seus direitos, né? E professor tem uma grande responsabilidade, a merendeira, auxiliar, o vigia, o gari, todos eles são patrimônio do município, devem cumprir as suas obrigações, mas de forma nenhuma se abster de cobrar os seus direitos, porque é justo, porque quem assim o faz é porque tem dignidade. Abraçando aqui a mais pessoas que entraram ao vivo com a gente: professora Adriana Almeida, professora Elinete Alves, professora Franciene Martins, Marisete Ximenes, que inclusive está aqui colocando à disposição, né, o seu digníssimo marido, doutor Carlos Mendonça de Aguiar, que do Tribunal das Prerrogativas dos Advogados, se colocando à sua disposição. Um abraço também aqui para Lindalva Rodrigues. São todas pessoas que nos acompanham. Obrigada por estarem com a gente. Mas agora vamos aqui para o nosso Minuto de Cidadania, né? Na semana passada nós tornamos público algumas licitações feitas de escolas, contratação de empresa para coleta de resíduos sólidos, e hoje nós iremos passar para quem nos acompanha os recursos recebidos no Fundo Geral, né? O município de Guaraciaba do Norte recebeu até o dia 31 de agosto a quantia de R$ 37.845.945,24 no Fundo Geral. Na semana passada nós passamos os valores do Fundeb. No final do mês de setembro nós passaremos o valor recebido tanto no Fundo Geral como no Fundeb na questão no mês de setembro. Também algumas contratações no tocante à contratação de equipamentos e material permanente da Secretaria Municipal de Educação. A contratada Shopping Papelaria Eireli, o valor de R$ 362.537, referente a equipamentos
mobiliários permanentes e de informática destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Também uma outra contratação de maio de 2019, referente à locação de veículos automotores para prestação de serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, um valor global de R$ 515.256,03. A empresa contratada, AIJ Serviços e Eventos Eireli. Aqui na portaria da Comissão de Licitação não diz qual o período, né? A contratação foi feita através de pregão presencial. Na próxima semana nós iremos trazer valores repassados a cooperativas, tanto cooperativa que presta o serviço para a Secretaria de Educação, como a cooperativas que prestam os serviços à Secretaria Municipal de Saúde. É um serviço cidadão, a qual a gente se comprometeu em passar toda semana aqui nesse nosso espaço. Doutor Antônio Rodrigues. Pronto, o Sindicato dos Servidores Públicos, nesse momento, desde o começo do ano, a gente vem trabalhando na elaboração de um plano de cargos e carreiras da administração direta. Aqueles servidores concursados em Guaraciaba do Norte que não estão inseridos no cargo de professor e nem estão inseridos na Secretaria de Saúde como servidores, trabalhadores da saúde. De sorte que na última Assembleia já se formou com algumas pessoas uma pré-comissão, porque a comissão que trabalhará junto com a assessoria contratada, que no caso fui eu, para elaborarmos e concluirmos o plano de cargos e carreiras da administração direta, para que todos os servidores, exceto professores e os trabalhadores da saúde, façam a defesa do necessário e enorme avanço que é ter um plano de carreiras, um plano de cargos e carreiras para a profissionalização e desenvolvimento como servidor no município de Guaraciaba do Norte, porque quem não tem plano de cargos e carreiras tem apenas o cargo. Quem está há 20 anos e na ausência de plano de carreiras só tem o cargo, não evoluiu, não melhorou em nada, e isso é uma desvalorização, é uma desmotivação que não alcança as finalidades sociais de crescimento dentro de uma profissão. De modo que a profissionalização através do plano de cargos e carreiras permite que, inclusive na qualificação do trabalhador, se haja como conquista, se tenha como conquista valorização em prol disso. Fora critérios de avaliação para progressão por merecimento, fora critério do estudo acadêmico como forma de reconhecer e valorizar a qualificação, dentre outros institutos que, implementado um plano de cargos e carreiras, se tem realmente uma grande evolução para quem prestou concurso público e é servidor público, com a possibilidade do plano de ter realmente uma carreira e não só o cargo, como acontece hoje, com exceção dos professores. Então, é preciso que quem é da administração direta, como vigias, merendeiras, digitadores, garis, enfim, todos os servidores concursados do município de Guaraciaba do Norte que não são professores e não estão inseridos como servidores e trabalhadores da saúde, é um plano, é uma lei que deve beneficiar a todos, mas que não é fácil implementar, mas que é possível, haja visto o município de São Benedito já ter criado e estar vigorando. O município de Guaraciaba do Norte não é um município tão aquém do município de São Benedito que não possa implantar,
mas que depende de decisão da categoria em defender, em elaborar, em criar e lutar, defender até o momento de sua implementação e criação e depois a vivência. E o sindicato jamais se furtará de defender, de organizar, de criar aquilo que é bom, que é importante, que é fundamental para os seus filiados. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa live desse dia 13 de setembro de 2019. Agradecemos imensamente a participação, mais uma vez, da doutora Jamile, psicóloga. Agradecemos a cada um de vocês que estiveram ao vivo com a gente. Um abraço muito carinhoso, finalizando aqui mandando um abraço para o nosso grande diretor Raimundo Abreu, que está aqui nos acompanhando também. A vocês todos, uma semana muito abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço para o irmão.